Voltamos para a nossa terceira aula de Teologia Pastoral. Nós tivemos no último bloco um tempo menor para vocês estarem fazendo as atividades. Na verdade, estourou o nosso tempo da aula. Esta vai ser então mais curta para que vocês tenham tempo já de ir tentando fazer as atividades, ok? Eu quero falar neste bloco de 3 pessoas que influenciam muito o Evangelho. Há muitos homens, muitas mulheres de Deus na história da igreja, na história do cristianismo, que influenciam o Evangelho, mas eu quero destacar aqui neste bloco 3 deles, porque nós vamos falar das pregações. É um assunto que eu não pretendia abordar, mas como está junto a vocação e o trabalho, então me ocorreu de falar um pouco sobre este assunto, porque é uma coisa que o crente já sabe que tem que orar, é uma coisa que o pastor já sabe que tem que orar e que se preparar espiritualmente. Mas é um assunto que é tratado às vezes de forma que subestima-se o grande desafio e a pessoa acaba não fazendo. Nosso primeiro exemplo é o apóstolo Paulo. Poderia ser qualquer um dos outros apóstolos, mas eu escolhi mais pelo texto que eu precisava ler para vocês aqui, que é Efésios 6, versículo 18 e 19. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra da confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Veja bem, eu me identifico um pouco com o apóstolo Paulo pelo passado. Claro que nós vivemos em épocas muito diferentes, mas a minha primeira religião estava para mim como o judaísmo estava para o apóstolo Paulo. Vocês devem saber que ele era fariseu, se não sabem, agora já estão sabendo e, portanto, devem ler a biografia e conhecer melhor a vida desse apóstolo incrível que foi o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo ele era alguém que acreditava piamente que a sua religião era de fato a religião correta. E eu, enquanto católico, acreditava também que estava fazendo uma coisa muito boa. Ser catequista, ensinar o Pai Nosso, ensinar o credo, ensinar as pessoas ali, de alguma forma, os alicerces, os fundamentos da fé do catolicismo. Quando eu conheci o Evangelho, isso mudou radicalmente a minha vida. E quando eu digo que me identifico com Paulo, longe de mim comparar o meu trabalho com o dele, mas é no sentido de que nós tínhamos uma religião que nós praticávamos. Eu praticava o catolicismo. Eu não era um padre, não queria ser padre, não era um beato ali de saber todas as rezas decoradas e rezar tantas horas por dia. Paulo já era muito aplicado na dele. Ele mesmo diz que modesto, né, que ele era, mas chegou um momento que ele disse que era mais excelente do que muitos da idade dele no conhecimento da religião dele. Era extremamente zeloso. Eu não tinha assim um zelo extremo, mas eu acreditava, e naquilo que eu acreditava, à medida que eu acreditei, eu me entreguei, né? De acordo com a vocação que eu entendia que eu tinha ali. Quando eu me converti, eu continuei fazendo aquilo que eu já fazia, só que agora de maneira bíblica, que foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele era um sujeito extremamente zeloso e, ao se converter a Cristo, passou a viver com o mesmo vigor, com a mesma intensidade, o Evangelho de Cristo. E eu era católico, quando me converti, dentro de poucos dias, né, algumas semanas na verdade, eu já comecei a ajudar nos cultos no interior. Não sabia coisa nenhuma, mas me foi dada a confiança e ali estava eu. E à medida que as oportunidades foram surgindo, eu fui me envolvendo nisso. A questão é, a forma como eu cresci, a forma como eu fui ensinado e a minha personalidade em si,
ela é uma personalidade mais introvertida. Então, para mim, falar com as pessoas é um desafio muito grande. Me relacionar com as pessoas, principalmente pessoas desconhecidas, é muito difícil, né? Começar uma conversa, e não é por causa do evangelho, não, eu sempre fui assim e é o meu jeito de ser, né? Mais reservado. Então, e assim, se eu estou no meio de pessoas conhecidas, eu falo demais, mas se não, já tenho aquela dificuldade de começar. E isso é para mim uma grande barreira. Eu pedi aí na atividade anterior para vocês falarem sobre as barreiras que vocês têm. É uma grande barreira que eu enfrento, principalmente quando o assunto é o evangelismo. E isso faz com que eu necessite me desdobrar cada vez mais para tentar compensar de alguma outra maneira no trabalho de Deus a minha falta de habilidade na oratória. Ou se eu posso até falar muito, ou falar alguma coisa relevante quando estou em público, quando estou em uma aula dessa com vocês, mas é quase que um personagem. E aí a gente entra em um outro problema, porque os pregadores às vezes agem dessa maneira. Se veste de um personagem, é uma personagem que vai lá à frente, atua durante aqueles minutos da pregação e depois se retira e volta a ser uma pessoa comum. E o pregador, o ministro, o servo de Deus, a serva de Deus, não pode ser personagem. Ele precisa ser espiritual e precisa ser ele sempre no aconselhamento dentro do escritório, no evangelismo, ao ar livre, na frente quando prega, no culto ou nas liturgias dos cultos e no dia a dia com as pessoas também. Então, a gente vê muito, aqui em São Paulo, a gente passa na rua e tem ali uma igreja do reteté, como as pessoas chamam aqui, e tá lá a pessoa, ela fica rouca, ela dá uma entonação na voz e ela fala umas coisas assim que a gente até o crente tem dificuldade de entender o linguajar, uma coisa cheia de trejeitos, é estranho. Então assim, termina o culto, a pessoa tá lá na frente da igreja, tocando na mão de todo mundo, blá blá blá, tudo bem, e aí varão, como é que vai? Então ali é personagem. Personagem não pode ser usado por Deus, não é instrumento de Deus. A graça não flui através de personagens. A graça de Deus flui através de pessoas reais. Então o apóstolo Paulo era uma pessoa real. Eu quero ser uma pessoa real. Você precisa ser uma pessoa real quando você faz a obra de Deus. E aí o apóstolo Paulo pede aos Efésios que eles orem e supliquem em espírito, vigiando e perseverando. E de novo ele repete a palavra súplica por todos os santos. Então não é uma atividade do pastor, é uma atividade do crente. Orar e suplicar uns pelos outros. Mas aí ele vai mais longe, no versículo 19. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Aqui está a questão. A graça vem do alto. Ela desce, ela reveste o ministro e ela o dota de capacidade para transmitir para o ouvinte uma palavra que faça estremecer o seu coração pecador, se arrepender da sua vida miserável em que a pessoa está vivendo e sinta o profundo desejo de começar de novo, de nascer de novo e de deixar que esta graça também flua, por sua vez, para outras pessoas. Lembra das palavras de Jesus quando ele discursa em uma das festas em Jerusalém? Ele diz que aquele que vem a ele recebe da água da vida. Em outro momento ele vai dizer que aquele, né, que beber da água que ele dá, ela se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia!
E às vezes, meus queridos, nem o pregador que está lá na frente, a pregadora, tem essa água. O que a gente percebe é isso. As cartas de Pedro, depois Judas também, vai dizer que esse pessoal é vazio, é uma nuvem que o vento leva e traz, você pensa que vai cair um temporal e não chove nada, não molha nada. Por quê? Porque não há graça na vida dessas pessoas, não há unção na vida dessas pessoas, não tem nada a oferecer. Então elas incorporam personagens, vão à frente, e quem não tem discernimento dá uns glória e tenta se envolver, mas a pessoa em si não tem nada a oferecer. E o apóstolo Paulo diz que a única maneira de você resolver isso é como? É através da oração. Se ele pedia que a igreja suplicasse por ele, imagina o que ele próprio fazia, né? Suplicando a Deus. Para quê? Para que no abrir da sua boca a palavra fosse dada às pessoas. Palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Aí eu faço uma pergunta para você, professor de escola bíblica, professora. Se Paulo, que a gente fala tão bem dele, a gente coloca um nível tão elevado, pede à igreja que ore para poder conseguir falar o que tem que ser feito, em que condição nós estamos? O quanto nós necessitamos de oração? O quanto nós necessitamos nos chegar a Deus? Então, as nossas pregações, elas precisam ser acompanhadas de oração e súplica, porque se não forem assim, elas não surtirão efeito algum. E eu não tenho dúvida de que, muitas vezes, a falta de conversão não é o coração duro que a gente diz que o povo tem, não é a incredulidade que a gente diz que o povo tem, e não é a busca por festas e modinhas que às vezes a gente diz que as pessoas hoje em dia só querem isso, os jovens só não querem aquilo. Gente, a coisa mais incrível que você vai ver em uma igreja um dia, e se você já participou de um momento assim, sabe, é quando a palavra flui, cheia de graça e de verdade, em um culto de mocidade, por exemplo, em um culto de adolescentes, e você vê como eles se derramam de um modo extraordinário. O que é isso? É Deus. Só que na nossa frieza, às vezes a gente não ora ou não prepara, a gente diz, é porque são incrédulos, é porque querem só festa, querem só dinâmica, querem não sei o quê. E às vezes a gente vai e prepara também essas dinâmicas, cai nesse abismo de querer só festa, festa, festa para o adolescente e o jovem, porque eles querem isso, e oração, oração para as irmãs, porque a irmã tem que orar. E aí o resultado é cansar cada vez mais as irmãs e tornar os adolescentes cada vez mais carnais. Você tem que equilibrar as coisas. Deixa a graça de Deus fluir com a oração e com a palavra. Você vai ver a coisa extraordinária que vai acontecer. O próximo que eu quero citar é John Wesley. John Wesley era, assim, um anglicano também dedicado. Sensacional. Eu gostaria de ler um dia toda a obra de John Wesley. Não sei se vou conseguir isso, não sei quanto tempo de vida eu tenho. Mas Wesley era um anglicano, e o anglicanismo era um catolicismo moderno. Quando a coroa da Inglaterra rompe com o Vaticano, porque o rei queria se divorciar e o Vaticano não aceitava, e aí é uma questão bíblica até, né? Mas o rei vai romper com o catolicismo e vai instituir uma nova igreja, que é a mesma igreja, os mesmos, praticamente, né, a maior parte dos bispos, os que concordaram com ele, ou que eram sustentados por ele, né, que era igual falsos profetas lá no tempo do Antigo Testamento, sustentados pelo rei para profetizar o que o rei queria. Então, vai nascer o anglicanismo, né? Isso é a história da igreja, para outra ocasião, mas vai nascer o anglicanismo. E John Wesley, ele é, ou João Wesley, como você queria chamar, ele é anglicano, sujeito fiel, dedicado, comprometido ali, e assim, é um sujeito fervoroso. E isso faz a diferença da maior parte da igreja da Inglaterra naquela época, né? Ele viveu de 1703 a 1791, como você vê aí no slide. Mas John Wesley, ele
ele é fervoroso, ele faz caridade, ele se aplica com toda a intensidade naquilo que ele acredita que é o certo. E o resultado qual é? Dentre muitas idas e vindas, Deus aquece o coração de John Wesley. Inclusive, os metodistas comemoram o dia do coração aquecido, não me recordo bem se esta frase é algo mais ou menos assim, que é uma memória desse acontecimento, que é quando ele sente a presença do avivamento na vida dele e ele, a partir daquele dia, passa a pregar o evangelho com muito fervor. Já tinha tentado, já tinha feito muitas coisas, mas não tinha conseguido. E por quê? Porque faltava esta unção, faltava este poder. E aí a frase que eu coloquei para vocês é que Wesley vai dizer: ponha fogo no seu sermão ou ponha seu sermão no fogo. Ora, pôr o sermão no fogo, qualquer um põe, né? Se você tiver mão e tiver fogo perto de você, é só amassar e jogar no fogo. Agora, pôr fogo num sermão, me fala aí se você consegue fazer isso. Se você conseguir, depois você escreve para a gente dizendo como foi que você conseguiu pôr fogo no sermão. Então, a gente precisa entender a palavra dele, o que queria dizer. Aí a gente entra num outro erro, muitas vezes, que esses animadores de palco fazem, que é o quê? Sapatear, gritar, mandar a igreja repetir frases que mais parecem mantras daquelas religiões orientais, mas a unção mesmo, o poder mesmo, a graça gloriosa de Deus se manifestar no meio da congregação, isso é difícil de você ver. Por quê? Porque a pessoa está forçando. Ela quer fazer isso. E aí não dá para fazer. É preciso que o Espírito de Deus venha e faça a obra. E aí a gente volta às palavras do apóstolo Paulo, né? Para que no abrir da minha boca. E o que havia de interessante quando Wesley se convenceu disso é que a igreja ela estava muito engessada. O que era isso? Você tinha liturgias prontas. Vocês conhecem uma história parecida. Liturgias prontas, mensagens muito elaboradas e, principalmente, um ritual muito preciso que não podia fugir nada daquilo ali. E isso fez com que as pessoas fossem se tornando cada vez mais frias, debaixo de ali um tipo de jugo religioso, e a igreja também foi se tornando sofisticada de tal maneira que os pobres, que as pessoas sem instrução, os leigos, não tinham acesso à palavra de Deus. Então Wesley ele vai dizer para a igreja, olha, a gente precisa pregar para estas pessoas também. E aí começam as pregações ao ar livre, foi época de outras pessoas também renovadas na época dele. Ele tinha muitos amigos também envolvidos nisso, o próprio irmão dele, Charles Wesley, que era um grande compositor também, parte dos hinos desses hinários que a gente tem hoje também é de Charles Wesley, e eles dois escreveram, talvez, acho que mais de 1000 hinos. Wesley escreveu muitos tratados, não tratados teológicos mesmo, mas muitos artigos, muitos sermões. Ele tem uma obra muito vasta e Wesley ele vai bater de frente com esta igreja formal demais, tão formal que Deus não operava mais, porque os homens tinham criado um nível de formalidade. E aí ele vai pregar para mineiros, na época, né, as pessoas que trabalhavam nas minas de carvões, aquelas pessoas que se embriagavam, que batiam nas esposas, que brigavam uns com os outros nos finais de semana, nos bares. Wesley ele vai alcançar esse povão. E a igreja vai começar a rejeitar isso, porque você tem uma elite que não aceita esse povão junto, e também os líderes não entendem essa pregação de Wesley
que, apesar de ele ser uma pessoa muito organizada, metódico, inclusive, por isso que passaram a chamá-los de metodistas, o Wesley, ele transmite uma mensagem clara de maneira que as pessoas entendam. E a liderança da igreja acha que não, que precisa ser algo mais sofisticado, mais elaborado e tal. E aí aqui a gente abre um parênteses para dizer o seguinte: eu não estou dizendo aqui que você tem que ser relaxado com a sua pregação. Vamos falar mais sobre isso depois, mas não é para ser relaxado com a sua pregação. É para que a pregação, a questão aqui é que a pregação tem que falar ao coração do povo. E para falar ao coração do povo, precisa ter vindo de Deus e precisa ser uma linguagem que o povo entenda. Então, vindo de Deus e o povo entenda. E você faz esse meio termo, esse caminho. Então, o John Wesley vai praticamente ser expulso. Ele não é expulso, mas ele também não recebe mais oportunidades para pregar. E aí ele sai pregando ao ar livre, pregando nas casas das pessoas e cria um grande movimento, se torna um avivamento muito grande na época. Daí vem essa questão. Ele vai dizer que teve o coração aquecido, ele vai dizer que deve-se colocar fogo no sermão ou o sermão no fogo. Por quê? O que nós aprendemos com isso? Que nós precisamos nos expressar na unção e no poder do Espírito Santo. E, gente, isso só vem com oração. Sem oração, não adianta que não vamos chegar a lugar algum. E aí nos leva a um outro sujeito que também é admirado, esse é mais conhecido por vocês, que é Charles Spurgeon. Inclusive está cheio do nome dele aí na bibliografia que eu sugeri para vocês. O Spurgeon, tem muitas frases dele que eu poderia ter colocado aqui, mas eu quero destacar uma coisa que Spurgeon fazia muito no ministério dele. Ele tinha grupos de pessoas, de intercessores, que enquanto ele estava pregando lá no altar, tinha esse grupo de pessoas em um quarto, em um local, ali nas dependências da igreja, orando por ele o tempo todo, durante todo o sermão. E aí é uma construção, né? Se chegar para alguns irmãos e dizer, irmão, eu queria que você ficasse orando hoje durante a minha pregação. Pastor, mas eu vou perder a pregação? É uma construção, né, para a gente conseguir fazer isso. O que o Spurgeon vai trazer de interessante? Inclusive eu falava lá atrás, na outra aula, sobre ficar entediado, né, ou escrever, vai escrever um livro ao invés de ficar entediado. Spurgeon é outro homem que escreveu muitas obras, muitos livros, muitos manuais, são obras muito interessantes de você ler. Mas o Spurgeon tem uma coisa que me fascina nele, né? Não que eu me alegre com isso. Spurgeon tinha uma depressão terrível, né? Tem um documentário dele, que você deve encontrar na internet, uma biografia de Spurgeon, conta desde a conversão até a morte, e tem o livro que eu sugeri aí, que é Heróis da Fé, tem a biografia dele também. Mas Spurgeon, ele tinha uma depressão terrível. Spurgeon foi muito caluniado, muito perseguido, enfrentou muitos problemas na vida dele com a sociedade, mas Spurgeon foi um dos poucos pregadores na história que precisou controlar a entrada de pessoas no templo, né? De chegar no culto de domingo de manhã e dizer, vocês que já estiveram aqui de manhã, não vêm à noite, deixa à noite, vai em outra congregação, deixa o espaço aqui para quem ainda não veio, porque enchia demais o local de pregação. Quem nos dera ter, né, esse mesmo engajamento e essa mesma dedicação e esse rebanho, né, tão grande que a gente chega ao ponto de dizer que as pessoas que vieram de manhã devem se reunir em outro local e deixar o espaço para que outros que ainda não vieram possam também se alimentar do Evangelho. Então o Spurgeon, ele vai bater muito na tecla na questão do obreiro que não ora, ele vai bater muito na tecla na questão do obreiro que não lê a Bíblia Sagrada, ele vai bater muito na tecla do obreiro que fica procurando dentro da Bíblia coisinhas para poder levar para o
púlpito como se fosse uma grande descoberta e passar a semana tratando sobre isso. Essas coisas de teologia que, principalmente os liberais, né, que parece que redescobriram a roda, ele era muito contra isso, ele criticava muito isso, porque ele entendia que o evangelho ele tem que ser transmitido de maneira que as pessoas entendam e sejam de fato transformadas. Ele dizia que não se podia exigir que o vendedor de peixe no mercado entendesse o sujeito que dava aula lá em Oxford. Então, que o professor de Oxford tratasse de falar numa linguagem que o vendedor de peixe entendesse. E isso se referindo aos pregadores, né? A sua linguagem não deve ser chula, a sua linguagem não deve ser cheia de gírias, não deve ser coloquial, a sua linguagem deve ser uma linguagem culta, mas essa linguagem culta ela precisa alcançar tanto o professor quanto o lavrador ou quem quer que seja que esteja ali na assembleia ouvindo o que você está pregando. E nisso Spurgeon se sobressai muito bem. A gente pega um livro dele para ler, como O Pescador de Almas, é um livro que qualquer pessoa alfabetizada consegue ler e consegue entender o que ele está dizendo, o que ele quer dizer e onde ele quer que você chegue. E nisso hoje falta muito na gente. Quando se trata de pregação, igreja, eu acho que o maior fracasso em todos nós, todos os momentos que nós nos frustramos com uma pregação, em primeiro lugar, o desleixo com a preparação da palavra. A gente vai fazer uma festa de uma igreja, você ensaia meses a coreografia. A banda se reúne não sei quantas vezes para ensaiar a ornamentação, a reforma. São tantas coisas, são gastos financeiros, são horas de ensaios, de planejamento para você fazer uma festa incrível aos olhos do visitante. Mas triste e sem graça para o coração deles. Pense aí comigo, você que já organizou uma festa de uma igreja, você dedicou à preparação das mensagens a mesma quantidade de tempo que a banda dedicou ensaiando? Ou a mesma quantidade de tempo que o pessoal da dança dedicou ensaiando? Pouquíssimos poderão dizer que sim, e eu estou entre os que dirão não. O tempo para a palavra é menor. Então, essa falta de zelo, né, e de dedicação na elaboração da mensagem, de escrever uma mensagem de 2 páginas, de 4 páginas, de reler esta mensagem por semanas e de orar pedindo a Deus para saber se é isso mesmo que Ele quer para a festa que a gente vai dar para o Deus Todo-Poderoso. Isso é o que tem feito com que muitos se tornem pregadores que as pessoas querem ouvir ou fracassados que as pessoas querem se livrar deles. Então, cuide para que as pregações não sejam a última coisa que você prepara seja para uma festa, seja para o culto de terça ou da sexta-noite. Zele nas pregações que você entrega à comunidade onde você serve. Amém? Então vamos aí de atividade. Vamos ter mais tempo agora para vocês fazerem isso, porque ficou sem tempo a atividade 2. Mas aqui enumere 3 barreiras ou dificuldades da sua vida quando o assunto é pregação e evangelismo. E responda o que pretende fazer para superar isso. Então você vai colocar lá qual é a dificuldade e pensar como que você poderia agir diferente. Aí depois você vai colocar a segunda dificuldade e pensar como que eu poderia superar isso. E assim por diante, escreve 5, 10 linhas. Não passa de 10 também porque tem que corrigir, né? E manda da mesma maneira que mandamos as outras, ok? Então,
terminamos por aqui com esta aula. Fica aí o tempo, o espaço aberto agora para vocês fazerem as atividades e até a próxima aula.